Então vamos lá, pessoal, presta atenção aqui rapidinho, ó. Então a gente está estudando que licitação faz parte do processo de contratação pública, né? Todas as vezes que a administração contratar, antes ela precisa... Onde é que está isso? Artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que é o famoso princípio da obrigatoriedade, correto? E aí, depois que a gente descobre isso, a gente tem que estudar o conceito de licitação. O que é licitação? Licitação é um processo administrativo de escolha. Então, licitação é processo administrativo de escolha. Por que a licitação é um processo? Porque ela é um conjunto de atos. Qual atos? Administrativos. Por isso que a hora certa de estudar licitação é depois que você estuda, atos administrativos. Então, a licitação é um conjunto de atos. Por isso que ela é chamada de, processo administrativo, tá? E esse processo administrativo, deixa eu explicar um negócio logo para você aqui, né? Ele pode ser comum, ele pode ser especial e ele pode ser próprio. O processo comum de licitação é o processo do pregão e da concorrência. Onde é que está que o processo do e da concorrência é um processo comum? Isso está no artigo 17 e no artigo 29 da nova lei de licitações. Legal? Qual é a nova lei de licitação mesmo? 14.133 de 2021. Só tem essa lei? Não. Nós temos uma outra lei de licitação. Qual é? 13.303, que é a licitação das estatais. Só que essa não vem no seu edital, tá? É só para licitação de empresas, né? Estatais. Vem pra cá. Tem um procedimento, que a gente vai estudar também, que é o procedimento do diálogo competitivo, que está no artigo 32 da nova lei de licitação. E o procedimento próprio, que é o procedimento do, concurso e do leilão. Professor, o procedimento do concurso e do... Você vai estudar comigo? Não, que o próprio nome diz, é um procedimento, cada ente federativo tem o seu. Então eu não sei como é que é o procedimento e do aqui em Nova Iguaçu. Não sei como é que é São João de Meriti. Não sei como é que é... Cada ente tem o seu. O que a gente vai estudar que cai em prova é o procedimento, E o procedimento, inclusive, já tem até artigo aqui para você anotar. Legal? Para chegar em casa tem que ler. Está aí nessa folhinha que eu te mandei, mas tem que ler. Então, a licitação é um procedimento, porque ele é formado por um conjunto de... E esse processo administrativo tem quantas espécies? 3, sim ou não? E ainda tem os procedimentos auxiliares, que deixa para lá, que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Mas só para você entender que a licitação é um processo, porque ela é formada por um... E esse conjunto de, eles se desenvolvem dentro de um procedimento, não, dentro de 3 procedimentos, que é o procedimento, Legal, copia, por favor, para a gente poder avançar. Então, o que é licitação mesmo? Licitação, procedimento administrativo de... E outra coisa que eu ia te falar, na nova lei de licitação, processo e procedimento é a mesma coisa, tá? A gente acabou com essa diferenciação, tá? Então, licitação é um processo ou um procedimento de... Por que a licitação é um processo ou um procedimento de escolha? Fala alto. Porque ele é um conjunto de... E esse conjunto de atos administrativos, ele se desenvolve em quantos procedimentos? 3, comum, especial ou próprio. Nessa aula de hoje, a gente vai estudar o procedimento comum e especial, sim ou não? E aí você me disse que a licitação é um processo administrativo de... Por que a licitação é um processo administrativo de... Por quê? Porque a administração, quando licita, ela quer selecionar aqui, sinônimo de escolher, né? Selecionar a proposta mais vantajosa. Então, todas as vezes que a administração pública licita,
ela quer selecionar em voz alta a proposta mais vantajosa, não é isso? Se não tiver como selecionar a proposta mais... a licitação é inexigível. A gente vai chegar aí, tá? Mas se a administração pública publicou o edital para fazer uma licitação, é porque ela quer selecionar a proposta mais vantajosa. É isso aí. Copia, por favor, para a gente poder partir para cá. Se você já sabe que a licitação é um processo administrativo de... E esse processo administrativo de escolha vem antes ou depois do contrato? Antes do contrato administrativo. Você tem que saber agora os objetivos da licitação. Pula uma linha. Objetivos da licitação. Na primeira página aí, eu coloquei o artigo 11. Não te aconselho a reescrever. Leia aí junto comigo que no artigo 11 da Lei de Licitações, a gente descobre quais são hoje, objetivos da nova Lei de Licitação. Eu vou colocar de azul e em cima a gente vem com as observações, correto? Qual é o grande objetivo da Lei de Licitação? Talvez acho que é o maior. Vai. Hã? Não, tem um verbo na frente aí, que eu acho que eu até marquei. Qual é? Fala? Assegurar. Assegurar o quê? A seleção da proposta. Qual proposta? Não, vamos lá, vamos simplificar, depois eu vou nisso daí. Mais vantajosa. Guarda isso, tá, gente? A seleção da proposta é a grande razão de ser da licitação. Só existe licitação porque a administração pública ela precisa selecionar a proposta mais vantajosa. Aí no inciso 2 tem outro verbo aí que chama atenção. Qual é? Assegurar também, né? Assegurar o quê? Assegurar a isonomia entre licitantes. O que são licitantes mesmo, hein? Geralmente são as empresas que participam da licitação. Todos devem ter a mesma chance de ganhar. Sim ou não? Legal. Qual o terceiro objetivo? Inciso 3, o verbo vai te chamar a atenção aí. Evitar. Aí quando fala de, fala alto, gente. É evitar o preço. Qual o preço? Muito alto e muito baixo. Eu já volto aqui. Segura um pouquinho. Então o primeiro verbo é... O segundo verbo é... O terceiro verbo é... E o quarto? Incentivar. E quando eu falo em eu tenho que incentivar primeiro a inovação e incentivar também o desenvolvimento nacional sustentável. O que eu vou fazer agora, gente? De vermelho, a gente vai pegar um a um desses itens e detalhar. Sim ou não? Organiza sua vida aí, que a gente vai começar, e eu vou ter que apagar ali, que eu vou ter que detalhar aqui e ali. Tá bom? Copia aí, por favor, vai lá. Pregão e concorrência. Foi? Então eu preciso, assegurar, evitar, incentivar. Legal? Comece aguardando os verbos, gente. No dia da questão lá, são eles que vão chamar sua atenção. Legal? Então eu tenho que assegurar o quê? Eu tenho de evitar o quê? E eu tenho de incentivar o quê? Legal? E lembrando que todos esses objetivos, eles são cumulativos. Eles não são alternativos. Tem que jurar, ou seja, tem que guardar, obedecer todos ao mesmo tempo. Sim ou não? Copia aí que a gente vai para lá. Hein? Então, o primeiro objetivo da licitação, qual é mesmo? Assegurar o quê? Seleção da proposta mais vantajosa, não é isso? Sim. Presta atenção aqui rapidinho, de vermelho.
Esse aqui dá para colocar ali. Quando eu falo para você que eu tenho que assegurar, seleciona a proposta mais... Cara, infelizmente no Brasil, quando a gente fala da proposta mais... A regra é o menor preço. Cara, isso aqui é uma merda, né, cara? Infelizmente no Brasil, quando a gente fala de proposta mais... O critério principal é o menor preço. É o inciso 1 do artigo 33 da Lei de Licitação. Infelizmente, né? A administração pública, acho que assim como todos nós, né? A gente pensa sempre quando o critério da mais, repete, vantajosidade é o critério do menor, é o mais barato, infelizmente. Legal? Só que a nova lei de licitar mandou quebrar um pouquinho isso daqui. Quando a gente fala hoje da proposta mais, além do menor, a gente tem que estar atento ao ciclo de vida do produto. Cara, isso aqui tem bombado em prova. O que é o ciclo de vida do... O ciclo de vida do produto é a sustentabilidade. Deixa eu explicar rapidinho. Eu agora, quando eu vou calcular o menor ou a proposta mais, eu tenho que estar atento ao negócio chamado durabilidade. Você vai entender isso agora. Para de escrever. Eu vou comprar uma lâmpada, sim ou não? E aí, ó, quando eu falo Prefeitura de Nova Iguaçu. Aí apareceram duas empresas que vendem lâmpada. Olha a minha lâmpada aqui, ó. A empresa A e a empresa B. A empresa A falou que vende cada lâmpada 10 e a empresa B falou que vende a 11, sim ou não? Se eu adotar o critério do menor preço, quem ganhou? A. Só que a lâmpada de A dura 6 meses. A lâmpada de B dura 5 anos. Quem ganhou agora? B. Porque quando eu jogo no ciclo de vida do produto, perceba que eu tenho nesse período aqui quase que 1000% a mais de durabilidade. Então, por isso que hoje eu tenho que estar atento ao, ciclo de vida do produto. Não adianta eu querer definir o menor como sendo somente a vantajosidade, não. Quando eu falo em proposta mais, vantajosa, eu tenho que ficar atento ao ciclo de vida do produto e ao preço também. Mas em especial hoje, tem caído em prova, é a ideia do, ciclo de vida do produto. Sim ou não? Vamos falar agora. E agora eu preciso saber o seguinte, eu tenho que assegurar a isonomia. O que é assegurar a isonomia antilicitante? É a famosa justa competição. O que é a justa competição? Todos devem ter a mesma chance de ganhar. Não é isso? Então olha para o quadro para escrever. Eu vou participar de uma licitação, a minha empresa. A empresa dela tem que ter a mesma chance de ganhar. A empresa dela tem que ter a mesma chance de ganhar. Todos devem entrar em igualdade de condições. Sim ou não? Aí vem a prova de pergunta. Para de escrever. A lei de licitação estabeleceu algum licitante privilegiado? E se você trabalhar com a ideia que a própria lei manda, tratar todos de forma, ou seja, com isono, é possível que eu tenha alguma empresa privilegiada na licitação? Olha que nome escroto. Empresa privilegiada. Marca certo ou errado? Estou te afirmando. É possível ter empresa privilegiada na licitação? Marca certo ou errado? Certo. Olha que loucura. Mesmo que eu trate todas as empresas com essa isonomia é uma isonomia matê. Bora, gente, matê. Ou seja, eu trato os iguais de forma e eu trato os diferentes de forma. Se eu posso tratar os diferentes de forma, nascem os famosos, olha para cá, licitantes privilegiados. Isso quando cai em prova, gente, a gente tem que saber, traçar um panorama aqui. Então olha para o quadro, Mesmo que a lei afirme que todas as empresas devem ser tratadas com igual, devem ser tratadas com isono, é possível a existência de licitantes privilegiados. Bota os 2 exemplos que eu vou trabalhar em sala com vocês. Olha para o quadro. Quais são os 2 exemplos de licitante privilegiado? Primeiro, empresas brasileiras. É óbvio que elas devem ser, repete, privilegiadas quando elas empatam com empresas multinacionais. Porra, tá de sacanagem. Vai dar moral para quem tá fora, não vai dar para quem tá dentro? Sim? Depois de empresas, vocês vão ver que eu tenho as empresas regionais. Vamos botar 3 aqui. Então, por exemplo, olha para o quadro, presta atenção. O estado do Rio de Janeiro está fazendo uma licitação para comprar cadeira, sim ou não? Terminou empatado uma empresa do Rio, uma empresa de São Paulo. Quem ganha? A do Rio.
Eu tenho que privilegiar empresas regionais. Legal? 3. As famosas EPP e ME. O que é EPP mesmo? Empresas de pequeno porte. E ME? Microempresas. A gente vai trabalhar uma a uma, pode ficar calmo. Legal? Então preste atenção. A lei manda tratar todas as empresas com igualdade. Certo ou errado? Certo. Todos devem ter a mesma chance de ganhar. Certo ou errado? Certo. Como é que é o nome disso? Justa competição. Sim ou não? Mas quando a lei manda tratar todos de forma igual, ou seja, assegurar essa isonomia formal ou material? Material. Então é possível tratar os diferentes de forma diferente? Sim. Me dá exemplo de alguns que são que vão ser tratados de forma privilegiada. Vai. Empresas nacionais, empresas regionais, EPP e ME. Vou repetir, preste atenção. A nova lei de licitação, assim como a lei antiga, diz que eu tenho que assegurar a isonomia entre quem? Ou seja, todos os licitantes devem ser tratados de forma igual. Sim ou não? Essa isonomia formal ou material? Material. Qual é a diferença entre isonomia formal e isonomia material? Presta atenção, ó. A isonomia formal é aquela que está no caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Sim, é. Está no artigo 5º, inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Isso é isonomia formal. É a isonomia do papel. Sim ou não? Agora, quando o Estado começa a tratar as pessoas de forma, diferente, para trazer realmente uma igualdade, o nome disso é isonomia material. Então olha para o quadro, presta atenção. Homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Artigo 5º, inciso 1. Sim? Isonomia formal ou material? Formal. Pedaço de papel. Aí vem uma lei, 11.340, a Lei Maria, e estabelece uma série de privilégios à mulher. Inclusive, exame de corpo de delito, ela tem prioridade, tramitação prioritária, ela consegue fazer divórcio e afastamento do lar já no juzgado da violência doméstica. Que mais? A palavra dela quebra a cadeia de custódia, acabando que a palavra da mulher acaba faz uma prova tarifada, Se ela falar que foi agredida, presume-se que foi, e aí começa o inquérito daquela presunção. Ou seja, a lei começou de fato a trazer para a mulher uma série de... Fala alto. Privilégios. Isso é isonomia formal ou material? Agora material. Isonomia material é quando o Estado arregaça as mangas e começa a dar privilégios que um cidadão comum não tem. Em razão disso, a pessoa começa a ter igualdade. Então, por exemplo, política de cotas é isonomia formal ou material? Material. Que é uma forma do Estado desigualar aqueles que nunca foram iguais, para aí sim trazer isonomia. Sim ou não? Então vamos lá, preste atenção. Quando a lei estabelece que todos vão ser tratados de forma... Isso é formal ou material aqui na licitação? Material. Na licitação é material. Porque ela permite que eu tenha empresas, privilegiadas. Sim ou não? De novo, assegurar a isonomia é tratar todas as empresas de forma... Só que igual, de forma material ou de forma formal? Material. Por quê? Porque eu admito licitantes e aí sim eu vou ter uma justa competição. Olha para o quadro, para de escrever, presta atenção. O município de Nova Iguaçu quer comprar cadeiras escolares, sim ou não? Uma empresa pequenininha aqui de Nova Iguaçu, uma marcenaria de fundo de quintal, termina empatada com uma empresa multinacional, sim ou não? Tem isonomia? Não, não tem. Não tem, esquece, não tem. Uma marcenaria de fundo termina empatado com uma multinacional, uma Leroy Merlin da vida. Vai ter isonomia, gente? Não! O que a empresa vai fazer? Ele vai ficar chorando. A lei vai falar para ela, calma, que você é tratado como licitante privilegiado. E eu vou te dar uma série de que vai fazer com que você, na balança da justiça, fique equilibrado. A gente vai tratar daqui a pouquinho desses privilégios, tá? É lei complementar 123. Foi? Então preste atenção rapidinho. Então quer dizer que a lei de licitação diz que todas as empresas, é assegurado a elas, que elas vão ser tratadas de forma igual. Como é que é o nome disso? Isonomia. Essa isonomia formal ou material? Material. Por quê? Porque eu tenho a justa competição. Não é uma competição injusta, é uma competição justa, porque eu admito licitante privilegiados. Legal? E é uma forma de eu fazer os iguais serem iguais e os diferentes serem diferentes, Conceito de isonomia de Immanuel Kant. Olha para frente. Então, qual é o primeiro objetivo da licitação? Assegurar a seleção da proposta mais, em regra, falar em mais vantajoso é falar de vantajosidade econômica, Mas existe uma outra coisa que tempera essa vantajosidade econômica? Sim, é o ciclo de vida do
durabilidade. Então, quando eu for fixar o preço, eu vou entender que às vezes a administração pode pagar um pouquinho mais caro, mas ela está focada na durabilidade. Sim ou não? E é isso que tem uma equação para guardar isso aqui, tá? É uma forma de custo-benefício. 2. Assegurar a isonomia entre os. Então quer dizer que as empresas vão ser tratadas com igualdade. Igualdade formal ou material? Material. Por quê? Porque eu tenho licitantes. Ou seja, aqui eu estou buscando a justa competição. Legal? Aí eu vou ter que apagar aqui, tá? Não tem jeito. Oi. Empresas regionais, EPP e ME. Vamos junto aqui? Presta atenção. Qual é o primeiro objetivo da licitação? Assegurar a seleção da proposta mais atenta ao ciclo de vida do produto. 2. Assegurar a isonomia entre os licitantes. Formal ou material? Material. Existe licitante privilegiado? Sim, porque eu estou atento à justa competição. Terceiro objetivo da licitação qual é? Evitar. E quando eu falo em evitar, preços. Quais preços? Muito altos e muito baixos. Sim ou não? A administração quer o preço justo. Ela não quer o preço, nem alto e nem baixo. Porque o preço, ele tem sobrepreço ou ele tem superfaturamento. Tanto um quanto o outro não é legal, sim ou não? Sim ou não? O sobrepreço é quando eu boto um over. Né? Eu chego para minha amiga e falo para minha amiga assim, ela é secretária de licitação de um município, eu acerto com ela que eu vou vender para ela, né, cadeiras escolares por licitação dispensável, né, dispensa de licitação, e eu falo para ela, eu vendo essa cadeira aqui a R$100. Ela fala assim, bota 110 e 10 a gente reparte. Sobre preço. É que eu estou botando um gelinho a mais para repartir. O superfaturamento é quando eu vou superfaturar aquilo que eu tenho como muito mais barato. Legal? Ou seja, superfaturamento é porcentagem. Legal? E em situações específicas. Então, sobrepreço é quando é aquela coisa mais porca, né? Quando eu falo, bota R$10 a mais. Né? Ou seja, eu boto uma unidade de valor fixa. Superfaturamento é quando eu boto porcentagem em cima de alguma coisa que eu vou falar. Então, por exemplo, eu vou falar que eu vou nessa cadeira colocar um assento ergonômico, só que eu não vou colocar. E vou justificar isso para aumentar 15%. Legal? Então, o sobrepreço e o faturamento são irmãos gêmeos. Só que o sobrepreço é valor fixo e o superfaturamento é porcentagem. Mas ambos fazem o preço ficar, muito alto. E a administração quer preço muito alto? Não. Porque o preço muito faz que a proposta não seja mais vantajosa. Legal? E ela também não quer o preço muito... O preço muito baixo é o famoso preço inexequível. O que é o preço inexequível? O preço inexequível é aquele tão baixo que tão baixo não vai chegar. Presta atenção rapidinho. Nova Iguaçu quer comprar pilô, sim? Eu vendo pilô, 1 centavo. Eu vou entregar? Não, não vou. A União quer comprar remédio, né? Remédio para pressão alta. Eu estou falando que eu vou vender a cartela do Captopril a 2 centavos. Eu vou entregar? Não, não vou entregar. Ou seja, o preço inexequível é aquele que de tão baixo, ele é mentiroso. Ué, professor, por que às vezes a empresa faz isso? Porque ela quer esmerdalhar a licitação, um termo de mercado isso. O que é esmerdalhar a licitação? Ela dá um preço, baixo, presta atenção, ela dá um preço, não vai entregar, ela vai ser sancionada, mas geralmente é uma empresa coelho, já nasceu para morrer, legal? Ela vai ser sancionada, essa licitação vai cair, e aí vai entrar numa situação emergência. Aí tem uma outra empresa do cartel que realmente vai vender um preço justo, só que agora sem licitação. O objetivo de falar um preço mentiroso, inexequível, é quebrar a licitação. Legal? E a administração quer evitar o preço alto. O que é preço alto? Sobrepreço ou super. E ela também quer evitar o preço muito baixo, que é o preço mentiroso, que é o preço... Ela quer o preço... Até porque, olha aqui, ela está atenta à justa competição. A justa competição também faz parte do preço, né? E, por fim, ela quer incentivar. Olha para o quadro.
Da mesma forma que ela quer evitar, ela quer, repete, incentivar. Incentivar o quê? O desenvolvimento. Calma que a gente vai chegar lá. Mas inicialmente eu quero que você saiba que ela quer incentivar, e a inovação. Guarda isso. Incentivar, o desenvolvimento e a inovação. Copia, por favor, que a gente vai detalhar aquilo ali. Superfaturamento, ele é porcentagem. Sobrepreço é unidade real. Bota 10 conto a mais, bota 5 reais a mais. É muita informação, mas está tudo no papel aí. A gente vai trabalhar devagar, a gente vai conseguir chegar lá. Olha aqui. Vou matar logo mais fácil ali. A administração quer incentivar o desenvolvimento e a... Qual é a inovação? Científica e tecnológica. Essa aqui não dá muito problema em prova, não. Pega aí e guarda no teu coração. Então, a administração pública, com a licitação, ela quer incentivar, a inovação científica e tecnológica. Então, por exemplo, olha para o quadro, olha para o quadro, o Estado do Rio de Janeiro quer comprar monitores, sim ou não? Ele pode colocar no edital que ele usa como critério de desempate que a empresa invista, em universidade, em projetos acadêmicos, porque ele quer contratar uma empresa que inove cientificamente. Então, a licitação é um meio que o Estado utiliza para poder fazer com que o meio empresarial invista em ciência e tecnologia. Traduzindo, invista em educação. Sim? É como se ela falasse assim, se você, empresário, não investir em... Não tem problema, você pode participar. Mas se você, empresário, investir em... Eu te enxergo com melhores olhos. O que dá problema em prova? É o famoso... desenvolvimento sustentável. Para que eu vou ter que explicar isso aí. Vou ter que apagar tudo aqui. Então a administração quer evitar o quê? Preços altos e preço baixo. Ela quer o preço justo. E ela quer incentivar o quê? A inovação científica aí morreu, legal? E ela quer incentivar o desenvolvimento. O que é desenvolvimento sustentável? Você tem que pegar isso aqui agora. Legal? Posso apagar aqui, gente? Me autoriza aí? Posso? Escreve seu caderno, desenvolvimento sustentável. Vou entender isso. 20 minutos você vai entender essa porra. 20 não, 10, não tem 20 minutos. Presta atenção aqui rapidinho, gente. Eu vou deixar no quadro, vou fazer a maior força para ficar organizado, mas preste atenção para você pegar. Olha aqui. Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente está falando em, preste atenção, duas coisas. Isso aqui foi pensado na ONU em 1987, onde lá na ONU, em 87, a primeira-ministra da Noruega e um conjunto de nações, eles pararam para pensar o seguinte, que é a primeira pergunta que vai ser sim. É possível, crescer sem destruir. Eles pararam para poder analisar isso e eles entenderam que sim, é possível, crescer sem destruir. E para eu crescer sem destruir, eu tenho que achar uma razão, que é o famoso porquê, e eu tenho que achar uma consequência. Por que eu preciso crescer sem... Porque eu preciso, preservar os recursos naturais para as presentes e futuras gerações. Preste atenção. Isso aqui está na Constituição de 88? Tá. Está no artigo 225 da Constituição. Daí você vai entender que a Constituição é de quando mesmo? De 80 aí. E qual foi o ano que a ONU se reuniu? 87. A Constituição brasileira sempre foi antenada a questões ambientais. É uma merda quando vai colocar na prática, mas no papel é a melhor Constituição do mundo de proteção ao meio ambiente. Legal? E para eu crescer sem destruir, ou seja, é possível eu, crescer sem, repete, destruir,
porque eu quero preservar os recursos para as presentes e futuras gerações, é preciso a sustentabilidade. E quando eu falo em, repete, eu estou falando em 3 viabilidades. Então, tudo que é, repete, sustentável é viável. E é viável, econômico, social e ambiental. Então, preste atenção, olha para o quadro. Quando você diz que para você, crescer sem, repete, destruir, por que você quer crescer sem destruir? Porque você precisa, preservar os recursos naturais para as presentes e futuras. Ou seja, a água que eu bebo hoje, meu filho tem que beber amanhã. Sim ou não? Agora, como que eu vou, repete, preservar os recursos naturais para assegurar crescimento e preservação? Porque não destruir é preservar, sim ou não? É por meio da sustentabilidade. E sustentabilidade são 3 viabilidades. Quais são elas? Viabilidade econômica, social e ambiental. Sim ou não? E aí vamos trabalhar um exemplo ali para você entender. Que melhorou muito para a semana passada. Tá? Que eu vou trazer e depois vou colocar aqui. Então, quando você fala que algo é, sustentável, é algo, viável, econômico, social e ambiental ao mesmo tempo. Porque isso aqui também não é alternativo, tá? Isso aqui é acumulativo. É mais. Vamos entender como é que isso aqui funciona na prática? Olha para o quadro, ó. Acabaram de publicar edital, onde o Estado do Rio de Janeiro quer comprar 100 viaturas, sim ou não? E aí o Estado decidiu comprar 100 viaturas, eletrificadas. Sim ou não? Olha para o quadro. Vamos lá. Eu quero que você me diga, essa viatura, ela é, sustentável? Ela é, viável? Vamos lá. Para começar, essa viatura elétrica, ela é boa para o meio ambiente? Pra caramba. Por quê? Ela não emite gases poluentes. Legal? Ela é boa socialmente? Quando eu quero saber de boa, o que é bom socialmente? O bom, social é aquilo que está lá no artigo 6º, 7º e 8º da Constituição. Ou seja, respeitar os direitos sociais. Saúde, cultura, lazer, direitos trabalhistas, previdenciário. Sim ou não? Olha para o quadro. Uma viatura elétrica, ela é boa socialmente? Muito. Por quê? Não emite ruído, por exemplo. Então ela é boa para a nossa saúde. Não emite gases poluentes. Então ela é boa para a nossa saúde. Então ela é muito boa, E é muito boa? Então ela é boa socioambientalmente, sim ou não? Mas ela é boa economicamente? Não, ainda é muito cara. Então essa viatura, elétrica, ela não é sustentável. Porque apesar dela ser viável, social e ambiental, não é viável economicamente. Sim ou não? Está melhorando, por quê? Semana passada o governo zerou, o imposto de produção, o IPI, o IOF, das viaturas eletrificadas, chegando a dar um desconto de 30%. Mas ainda não é, como é que eu vou te falar? Quando eu comparo com a viatura zero movida a etanol, por exemplo. Legal? Então, quando eu vou falar, de sustentabilidade, tem que ser bom, econômico, social e ambiental. O que as pessoas, na grande maioria das vezes, confundem é viabilidade ambiental com viabilidade sustentável. Porque, por exemplo, quando eu vou lá no mercado, eu falo para as pessoas, que eu vejo aquele selo de sustentabilidade, não é sustentável. É até muito bom, quando eu pego, por exemplo, um saquinho daquele de maçã, que meu filho brinca, maçã da Mônica, R$6. Aí eu pego a maçã orgânica, 32. Ela é muito bom, para o meio ambiente, que ela promete que não usa agrotóxicos e tal. É muito bom para mim, porque não está me envenenando, mas é muito mal para o meu bolso. Aí se eu pego, meu filho, uma criança, come um saco desse por dia, eu prefiro comprar o que mata. Ou não é, gente? Não é assim que a gente faz o cálculo óbvio, Você vai lá comprar aquele suco, aquela marca, não tem problema a gente falar, Como é que é aquela marca? Aurora, aquele suco de uva integral,
40 e porrada de reais, né? Aí você vê o ADES, 49 centavos. Eu compro o ADES, fazer o quê? Ele tem muito mais saúde, né? Promete um diabetes a curto prazo. Mas é o que eu tenho, caralho. Entende? Se eu for comprar o Aurora todo dia, fodeu. 900 reais por mês só de Aurora? Não dá. Né? A gente até faz uma brincadeirazinha, no final de semana compra, para poder, né, ver se consegue empurrar com a barriga. Mas não dá para todo dia. Então, o que a maioria das pessoas prometem como vai, não é sustentável. Porque o primeiro critério para eu afirmar que é o critério econômico. E no econômico é onde quebra. Sim ou não? Em prova tem que saber isso, tá? Isso aqui é o famoso tripé da sustentabilidade. Legal? Quando eles perguntam o que sustentável é tudo aquilo que é econômico, social e ambiental. Você disse que são cumulativos, que tem que seguir essa ordem. Não precisa seguir essa ordem, não. Só tem que lembrar que é socioeconômico, socioambiental. Tá? Copia, por favor. Então você agora já sabe que quando a administração licita, ela quer incentivar o desenvolvimento, E se ela quer incentivar o desenvolvimento, ela quer contratar uma proposta que seja boa, econômico, social e ambiental. Sim ou não? Eu não sei, né, se vem na sua prova sustentabilidade. Geralmente os tribunais agora têm botado, né? Cada resolução CNJ, tá? Se vier, essa conversinha aqui, né? Guardar aqui. Então, por exemplo, o TJ do Rio quer comprar viaturas, sim ou não? Sim ou não? Aí vai lá comprar viatura. Presta atenção pra você entender aqui rapidinho. Aí vai primeiro focar no preço, né? Porque o primeiro critério é o critério? Tá bom. Aí pegou lá o valor de mercado, bom, tá bom. Depois vai pro critério, aí ele vai ver, por exemplo, se essa viatura emite um ruído tão grande que quem dirige fica surdo. Por quê? Porque eu tenho que focar nos direitos e a saúde é um direito social, né? Aí ele vai ver se aquela empresa que vai vender aquela viatura, aquela montadora, ela responde, por exemplo, a trabalho escravo. Porque se ela responde a trabalho, ela está cagando por um direito social. Qual o direito? Do trabalho. Ué, professor, para comprar uma viatura, o Estado tem que verificar se a empresa faz trabalho escravo? Claro, porque é viabilidade social. Aí ele viu que é bom, econômico, viu que é bom. Vamos ver agora se é bom ambientalmente. Vamos pedir emissão de poluentes. Deu para entender? Toda essa preocupação só para comprar? Por isso que os tribunais hoje têm as famosas comissões de sustentabilidade. Dentro do tribunal tem servidores que só cuidam disso. Legal? Que é para não deixar, né? Enfim, né? Daí você vê por que o tribunal acabou com o papel. Não é só por causa da tecnologia, não. Porque o papel polui pra caramba. Cada celulose, né? Tem que desmatar lá para poder fazer celulose. Então, cada vez mais que eu acabo com eu estou trazendo uma administração sustentável. Deu para entender? Então, tudo isso é conversinha que na hora, cara. Isso daqui é até bom, essa porra assim, gostosinho de estudar. Não tem problema, não. É só você botar na sua cabeça isso, que lá na ONU em 80 eles afirmaram, é possível. Sem... Todo mundo acreditou nisso? Não. Os Estados Unidos, por exemplo, não acreditou, não assinou o protocolo, tá? Mas vamos lá. Mas a grande maioria acreditou. O que foi, filha? Estão cagando, né? Então, eu não acredito. Acabei de provar que isso aqui é uma mentira. Entendeu? Lá na internet tem a feira do orgânico. Às vezes minha esposa, a gente vai lá. Só que cada vez que eu vou lá, eu falo, cara, eu não sei se eu fico feliz de comprar ou se eu fico feliz de saber que eu estou ferrado para trabalhar para bancar isso aqui. Então eu vou me preocupar com um direito, que é a minha saúde, né? Comprando orgânico. Mas eu vou quebrar outro, que é o trabalho, que eu vou ter que trabalhar cada vez mais. Então, assim, isso é mentira. Você que está em casa, fica chateado comigo, não. Isso aqui é uma mentira. Que não existe. Legal? O bom, bonito e barato não existe. Entendeu? Mas a ONU afirmou em 80 que é possível. Por quê? Porque eu preciso preservar os recursos água, fauna, flora, ar e solo para as presentes e futuras gerações. Perfeito? E como é que eu vou preservar? Sendo sustentável. Ou seja, tudo que eu fizer, eu tenho que focar em 3 viabilidades. Qual é a primeira? Econômica. Qual é a segunda? E a terceira? Ou seja, tudo que eu fizer, se eu pensar no econômico, social e ambiental ao mesmo, eu estou sendo sustentável, eu estou preservando os recursos e eu estou crescendo sem destruir. A conversinha é essa. E fica nessa loucura, essa lobotomia que você vai chegar em algum lugar. Foi, gente? Então vamos voltar? Só para falar o que é licitação. Então o que é licitação? Licitação é um processo administrativo de escolha. Legal? Porque licitando, a administração quer selecionar a proposta mais
É o primeiro objetivo da licitação, selecionar a proposta mais vantajosa. Ou seja, e para selecionar a proposta mais, eu tenho que estar atento ao ciclo de vida do produto. 2, licitando, eu não quero comprar preço, muito alto, nem preço muito, que eu estou focado também na isonomia. Ou seja, eu preciso tratar todas as empresas de forma... Mas eu dou privilégio a alguém? Dou. Porque essa isonomia é isonomia material. E uma vez que eu foco na administração pública sendo isonômica, minha próxima preocupação é evitar preços muito sobrepreço, superfatura e preço muito inexequível, que eu sei que a empresa não vai entregar. É igual ontem, eu fui ver a porra de um relógio, cara, R$49. Eu falei, não vai entregar. Já viu quando você está no Google, aquela janelinha, que você fala, não vai entregar. Legal? Isso é preço inexequível, o que não vai ser entregue. É mentiroso. Perfeito? A administração quer o preço porque ela está atenta à justa competição, não é isso? E aí você me disse que a administração, agora que ela quer evitar, ela também quer incentivar. Incentivar o quê? Bom, vamos começar o primeiro, mais fácil. A inovação científica e incentivar o desenvolvimento. E como é que eu vou incentivar o desenvolvimento sustentável? Porque eu preciso crescer sem destruir. Eu preciso preservar os recursos para as presentes e futuras. Como é que eu vou fazer isso? Provando 3 viabilidades. Quais são elas? Econômica, social e ambiental. É um recado que a administração está passando. Ou seja, a administração pública brasileira só quer contratar propostas que sejam sustentáveis. Econômico, social e ambiental. Se não for, não presta para ela. Foi ou não foi? Pula uma linha. Coloca o seu caderno. Deixa eu ver qual foi a ordem que eu coloquei aqui. Princípios licitatórios. Vamos quebrar um pouquinho a ordem, que já está no quadro, né? Está no artigo 5º. Eu coloquei no material e abre comigo. Eu botei os conceitos pequenininhos. Porque conceito, cara, tem que ser pequeno. Tá aqui, eu botei nesse quadrinho. Não adianta nada eu ir para a prova com aqueles conceitos, né, de meia página, e na hora eu vou lembrar de nada. Então eu coloquei, conceitos bem sutinhos, bem pequenininhos, para a gente poder conseguir chegar a algum lugar. Perfeito? O primeiro princípio não está aí. Primeiro que eu queria que você soubesse, olha para o quadro. O artigo 5º, que é o artigo que trata os princípios da lei de licitação, ele é meramente exemplificativo. Coloca aí rapidinho. Ele é exemplificativo. O que é isso, gente? Existem outros princípios que não estão aí. Professor, me dá... Olha para o quadro rapidinho. Me dá 2 exemplos de 2 princípios importantíssimos que não estão aí. No artigo 5º. Olhem para ele, pessoal, eu fiz um material para olhar. Olha para ele para o artigo 5º. Né? É um rol meramente exemplifica. Me dá 2 princípios que não estão nele. Você já sabe, princípio da obrigatoriedade. Não está nele. O que é o princípio da obrigatoriedade? Você viu comigo ainda há pouco? Está na Constituição. Todas as vezes que a administração pública vai contratar, antes ela precisa licitar. Não está aí. Então você acabou de ver comigo que esse rol do artigo 5º é um rol meramente... Professor, me dá outro princípio que eu já vi na aula de hoje que não está aí. Princípio da vantajosidade. O que é o princípio da vantajosidade? É aquele que diz que a administração pública, vantajosidade, ela sempre quer contratar a proposta mais vantajosa. Então eu te dei 2 exemplos de 2 princípios que eles estão fora do artigo 5º, mas eles são importantes. Isso é para te provar que o artigo 5º ele é meramente... Dá para mim os 2 princípios? Fala para mim. Obrigatoriedade e vantajosidade. Mas é óbvio que para a prova, o rol do artigo 5º ele é importantíssimo, não é isso? Olha, eu queria que você pegasse o material para você não precisar copiar. Legal? Porque aí vai me facilitar para a gente poder andar rápido, tá? Eu fiz questão de colocar um conceitozinho bem... que é o que vai fazer você marcar na prova. Podemos? Qual é o primeiro princípio do artigo 5º? Princípio da? Toda licitação tem que obedecer à lei. Né? Se você me disse, olha para o quadro, que a licitação é um processo administrativo, que ela é formada por um conjunto de atos, todos esses atos administrativos devem obedecer, qual lei mesmo?
14.133 de 2021. Então, o primeiro princípio básico, é que toda licitação deve obedecer à lei. Segundo princípio, olha para o quadro, toda licitação tem que ser impessoal. Quando eu digo que toda licitação tem que ser, repete, é vedar favorecimentos pessoais. E se tem uma coisa que na administração pública é difícil, é licitação sem favorecimento. É a coisa mais triste que tem. Né? Ontem mesmo eu estava resolvendo um negócio com um colega do meu pai, conversando, e ele me contando assim, pô, cara, aqui favorece... Eu você olha e fala assim, mas como, né, cara? O interesse público. Né? Então, assim, na hora de contratar uma empresa, a primeira coisa que o gestor tem que fazer é esquecer a pessoalidade. Ele tem que focar na impessoalidade. Não pode favorecer ninguém. Então, por exemplo, se você perguntar para mim hoje, imagine que eu sou prefeito de um município, e você perguntar para mim assim, pô, eu quero comprar madeira. Eu tenho um amigo meu de faculdade que é madeireiro. Se eu ficar focado na pessoa ali, eu vou chamar ele. E às vezes, nem é por sacanagem não, é instintivamente. Legal? Mas eu, gestor público, eu tenho que focar na impessoalidade. Porque meu foco não é o interesse privado, meu foco é o interesse público. Legal? Terceiro princípio. Toda licitação, daqui a pouco você vai saber comigo quais são os atos da licitação, pode ficar tranquilo. Mas toda né, ela tem que focar em 3 pilares. Quais são os 3 pilares da licitação? Ética, honestidade e boa-fé. Então, todas as vezes que eu falar que a licitação foi moral, é porque todos os atos licitatórios foram, éticos, honestos e com boa-fé. E, de novo, esse rol é cumulativo. Não basta respeitar um, tem que respeitar todos. Ética, honestidade e boa-fé. Próximo princípio. Princípio? Publicidade. Você vai ver comigo daqui a pouquinho que o princípio da publicidade tem exceção, tá? Mas, em regra, todo o processo ele é público. Inclusive, a licitação começa com a publicação de um edital, a fase externa. Não é isso? Você vai ver comigo que tem exceção, tá? O artigo 11, que é a famosa publicidade mitigada. Segura, nós vamos chegar lá já, tá bom? Mas, em regra, quando eu falo em licitação, eu falo em publicidade, correto? Perfeito. Próximo princípio. É uma loucura, né? Existe um conceito de eficiência no direito brasileiro? Não. A legislação brasileira não conceituou, eficiência. Isso é uma loucura que existe. Porque eu exijo do gestor, mas eu não digo para ele o que é eficiência. Legal? Aí me vem a doutrina falando um monte de coisa. Olha pro quadro. Ó, quando eu falo em eu tenho que lembrar de palavras que fujam da burocracia. Então, por exemplo, morosidade, não podem ter celeridade. Né? Eu tenho que ter, obviamente, uma administração focada em custo, ou seja, quantidade mais qualidade. Ou seja, todas as vezes que eu falo em eu estou falando que a administração tem que se aproximar da iniciativa privada. Legal? Então, por exemplo, só para você entender, para você focar. Se você for numa... E aí, nada contra, né? Para a galera não... For numa cidade privada, você vai ver se ela é sempre lotada. Por quê? Fala. Lucro, né? Quando o reitor, o pró-reitor, ele faz um mapa de sala, né? Aí se uma universidade pública tem 2 alunos. Às vezes eu vejo, né? Edital de mestrado, doutorado para uma vaga. Tá de sacanagem, guerreiro. Eu duvido que uma faculdade privada vai abrir um curso para uma vaga. Né? Mas por que o gestor público faz isso? Porque ele não está focado no lucro. Ele faz questão de focar na administração burocrática. E hoje a administração brasileira é gerencial. O que é uma administração gerencial? Ela foca no resultado, não no meio. E ela está se aproximando da iniciativa privada. Pergunta a Raquel se ela abre uma turma aqui com 5 alunos. Ela não é maluca? Legal? Então, quando eu falo licitação, é a mesma coisa. A administração, quando ela vai licitar, ela não vai licitar para comprar 2 cadeiras. Até porque, se ela for licitar para comprar, a licitação é dispensável. Porque o valor é baixo. Ela vai juntar, ela vai aglutinar e ela vai contratar. Por isso que a gente vai ver daqui a pouquinho, se Deus quiser vai dar tempo, que hoje a administração nem faz mais licitação comum não, tá, gente? Ela faz sistema de registro de preço. Você vai entender por que ela é melhor. Legal? Porque ela licita tudo de uma vez só
e ela vai buscando quando ela precisa. Legal? Isso é uma licitação, eficiente. Então, quando eu falo em eficiência, eu estou saindo de burocracia. Essa é a regra. Legal? Eu saio da máquina emperrada e vou para a máquina célere, que é a ideia da administração pública, tá? Depois da eficiência. Óbvio, né? O interesse público maior da licitação, né? Por isso que a licitação, ela foi feita para contratar proposta mais para quem? Para a administração pública. Legal? Próximo. Essa aí, pessoal, olha para o quadro. Quando eu falo para você que na licitação tem que ter, probidade... Olha para o quadro. Na licitação tem que ter probidade... Me falaram probidade, eu estou seguindo. Não, não é esse aí não, filha. Sai desse rol, tô falando isso daqui. Não, tô falando aqui, esse rol daqui que eu tô seguindo. Vai lá, fala pra mim. Planejamento? Segura um pouquinho, já que eu falei de probidade. Olha pro quadro, presta atenção. Quando eu falo em princípio da eu tô falando que na licitação tem que ter primeiro o quê? Moralidade. Toda licitação tem que ser, ética, honesta e de boa fé. E além disso, na licitação não pode ter enriquecimento. Bora? Ilícito. Não pode ter danos ao erário. E não pode ter violação de princípios. Quais princípios? Administrativos. Então, quando eu digo para você que a licitação segue o princípio da estou lhe afirmando que a licitação tem que ser moral e não pode ter, improbidade administrativa. Porque quando eu falo em, enriquecimento ilícito, dano erário e violação de princípio, tudo isso aqui é, improbidade administrativa. Então, o princípio da probidade, ele serve em dois lugares. Ele exige que a licitação seja, e que não possa ser improba, que não tenha, enriquecimento, que não tenha, e que não tenha violação de princípios. Foi? Agora sim, princípio né? Planejamento. Se você virar a página, eu organizei os princípios. Então é porque você colocou ali o artigo 5º. Não, artigo 5º foi só fazer observação. Porque ele fica mais fácil de seguir desse jeito. Né? Foi? Então a licitação, ela tem que ser, proba. Ela não pode ser improba. Além disso, a licitação tem que ser, planejada. Segura que você vai ver depois com você, tá? Bota um pause aí pra você me cobrar daqui a pouquinho. Que o planeja é a primeira fase da licitação, é a fase preparatória, artigo 18. Legal? Segura um pouquinho que eu já volto nele. Próximo princípio. Transparência. Olha pro quadro. O que é transparência? Transparência é a publicidade ativa e a publicidade passiva. Ou seja, vou usar uma frase doutrinária, é a publicidade anabolizada. É a publicidade aumentada. Ou seja, é a administração pública ela se preocupar em prestar contas. Porque às vezes você já viu que a administração dá parecendo mais que ela não quer falar porra nenhuma. Já viu? Publicidade de meia linha. Né? Publiquei o edital. Pra quê? Vai comprar de quem? Quer comprar o quê? Então, quando eu falo em o nome disso é prestação de contas. Porque todo o poder emana do povo. É isso que a gente tem que prestar atenção, né? O normal seria que todos nós, quando soubéssemos de ir lá na prefeitura, no estado, na União, ficar lá fiscalizando. Que inclusive existe um espaço para isso, né? Que está na lei de licitação. Que qualquer cidadão, qualquer pessoa, né, pode impugnar edital de licitação. Mas você faz? Nem eu. Calma, nem eu. Né? Por quê? Porque a concurso tem que saber. Que quando eu falo em transparência, falando prestação, direcionados a quem? Ao povo. Legal? Por isso que o edital de licitação não pode ter uma linguagem tão técnica ao ponto do povo não entender. Legal? Controle social, controle popular. Legal? Próximo princípio. Olha para o quadro. A licitação tem que respeitar 3 pilares. Quando eu falo em segurança, coloca no cantinho aí, artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Eu esqueci de colocar.
Então, quando eu falo em segurança, tem um artigo que cai em prova. Artigo 5º, inciso 36. Ou seja, olha para o quadro. Toda licitação tem que respeitar 3 coisas para ter estabilidade, porque segurança jurídica é sinônimo de estabilidade. Não confunda segurança jurídica com segurança pública. Legal? Então olha para o quadro. Para ter segurança, leia-se, para ter estabilidade, né, a licitação tem que respeitar 3 coisas. Qual é a primeira? O ato jurídico perfeito. E aí você não vai me decepcionar. A aula passada a gente ficou a aula inteira falando de perfeição. Legal? O que é o ato jurídico perfeito? Cagaram, né? É o ato pronto. Olha para o quadro. Uma vez que o edital está pronto, que ele está perfeito, que ele existe, a administração tem que respeitar, caralho. Então o ato jurídico perfeito é aquele que está pronto. Ou seja, olha para o quadro, para de escrever. A administração assinou um contrato, o contrato está, pronto, ele existe. Ela tem que respeitar. Ela não pode criar coisas para depois falar foi de brincadeirinha, né? Não. Legal? Então a administração tem que respeitar, o ato jurídico, vírgula, o direito adquirido. Então olha para o quadro, presta atenção. Ó. O licitante vencedor, ele tem direito adquirido a assinar o contrato? De novo, o licitante vencedor que ganhou a licitação, ele tem direito adquirido a assinar o contrato? Não, não tem. A administração pode passar por uma dificuldade financeira e não assinar o contrato. Mas ele tem direito adquirido a seu primeiro lugar? Tem. Então, por exemplo, olha para o quadro. A empresa A foi classificada em primeiro lugar. A administração pode... olha a dislexia. A administração pode chamar a B? Não. Porque a empresa A tem direito à primeira colocação. É igual concurso. Você passou em primeiro, pode chamar o segundo? Só pode depois chamar você. Sim ou não? Então a administração tem que respeitar, ato jurídico perfeito, vírgula, direito e a coisa julgada. Então olha para o quadro. Oi, fecha os olhos. Imagine que a gente está lá no auditório de licitação e acabou de chegar uma ordem judicial transitada em a administração tem que respeitar? Tem. Está na moda, né? Cagar por ordem judicial. Né? Mas uma vez que a administração foi notificada, cientificada, citada de uma ordem, ela tem que respeitar. Porque ela tem que respeitar 3 coisas, o ato jurídico. Sem respeitar isso, não tem segurança, não tem estabilidade. Já viu que às vezes, para de escrever, uma prefeitura publica um edital e ninguém quer participar? Por quê? Porque não tem estabilidade. O cara não sabe se ele vai trabalhar e vai receber. Porque lá, geralmente não cumprem, o direito, o ato jurídico e a coisa julgada. O prefeito publica que ele assume uma dívida, mas não quer pagar. Então ele está cagando para o ato jurídico perfeito. Tem nota de empenho, mas o cara não paga. Esse lugar, as empresas querem passar longe. Deu para entender? Vai gerar licitação deserta. A gente vai chegar depois nisso daí. Perfeito? Então entenda o que eu estou te falando, que olha para o quadro rapidinho. Para ter segurança, tem que ter estabilidade. O que é estabilidade? Respeitar o quê? Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Está na Constituição. Perfeito? Próximo princípio. Efetividade. Pessoal, efetividade é mais do que eficiência. Olha para o quadro. Efetividade é realmente produzir efeitos. Preste atenção. Ei. Foi feita toda a licitação. O que você, cidadão, espera? Que o contrato seja, que a obra seja e que ela termine, caralho. Né? Aí fez toda a licitação. Às vezes não dá frustração em vocês? Você achou para um concurso, né? Saiu o edital, você pagou a inscrição, do nada o concurso é cancelado. É igual a licitação, publica o edital, o empresário participa, né? Ele vai lá, faz o envelope, entrega o envelope, então manda a proposta online, contrata assessoria jurídica, vou ganhar, vou melhorar de vida. Caiu o edital. Não produziu? E às vezes até acontece a licitação, só que a empresa não é contratada. Deu para entender? Ou seja, a licitação tem que produzir seu real efeito. Qual é o real efeito? A prestação do contrato. Só isso. Perfeito? Não é brincadeira, né? Você não espera que a licitação seja feita uma palhaçada, uma brincadeira, só para ganhar, para passar tempo. Legal? Próximo princípio. Essa aqui eu vou explicar, dá um pause nela.
Quando eu botar aqui no quadro o procedimento, a gente vai em cima de todos que eu estou, né, pausando. Próximo. Hã? Aí você já sabe, né? Todos os atos licitatórios devem ser explicados. Aula passada, né? Próximo. Vinculação ao instrumento convocatório. Hã? Vinculação ao instrumento. Vinculação ao instrumento convocatório. Presta atenção. O que é instrumento convocar? Bota em cima, edital. O edital é o instrumento convocatório, não é isso? O que é vinculação ao instrumento? O edital tem que ser respeitado. Só isso. Olha que coisa simples. Então preste atenção aqui para você entender. Ó. Tanto a administração pública quanto as empresas devem respeitar a lei e devem respeitar o edital. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Então olha para o quadro. O edital diz que o envelope documental tem que ser entregue até 17 horas do dia 1º de junho, sim ou não? 17 horas e 1 minuto a administração recebe? Não. Porque o edital vincula as partes. O edital é a lei da licitação. Legal? Então, se eu quero saber o prazo, forma de entrega, se tem que autenticar, se não tem, onde que eu entrego, quem é o gestor máximo, eu tenho que ir no edital. Próximo. Julgamento objetivo. Bota um asterisco aí também. Próximo. Foi? Acabou? Pessoal, tem outros? Tem. Eu foquei nesses, são os principais. Põe uma linha, coloca o seu caderno. Tipos versus modalidades. Não, é legalidade. Qual a diferença entre legalidade e reserva legal? Olha para o quadro, presta atenção. Ei, ó. Qual é a diferença entre o princípio da legalidade e da reserva legal? Olha para o quadro. Ambos falam que eu tenho que respeitar a lei. Aqui, ó. Princípio da legal e da reserva legal. Tanto o princípio da legalidade quanto o princípio da reserva falam que eu tenho que respeitar, só que o princípio da legalidade é lei em sentido amplo. É qualquer ato normativo do artigo 59 da Constituição Federal. Legal? Então pode ser uma resolução, um decreto, uma lei ordinária, uma lei complementar, uma medida provisória, um decreto, qualquer ato, você viu comigo, qualquer ato. Já o princípio da reserva é lei em sentido estrito. Quando diz que eu tenho que respeitar a lei, vai dizer qual a lei. Então, por exemplo, no direito penal, o artigo 1º do Código Penal fala assim, ó, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação. Isso é princípio da reserva legal. Porque essa lei tem que ser uma lei ordinária. No direito penal, medida provisória, decreto, não pode estabelecer crime. Legal? Então olha para o quadro. No direito penal, não existe o princípio da legalidade. É da reserva legal. Em direito tributário, quando fala que o tributo tem que ser criado por lei, é lei ordinária. Mas a obrigação tributária tem que ser lei complementar. Deu para entender? Ou seja, em alguns ramos do direito, não é qualquer, ato. É um ato normativo específico, eu tenho que saber qual. Então, em direito administrativo, a gente trabalha com a lei em sentido. Então, para a gente aqui é princípio da legalidade. No direito penal e tributário é princípio da reserva legal. É diferente, tá? Pula uma linha, vai. Onde eu estou? Tipos versus modalidades. Posso pagar o quadro? Inteirinho, tem o quadro inteiro. Vamos lá, bota seu caderno. Tipos versus modalidades. Pessoal, vou apagando tudinho de lá para cá, que eu tenho que ter o quadro inteiro para a gente trabalhar isso, tá? Tipos versus. Preste atenção. Todas as vezes que publica eu sei que aqui dentro, miseravelmente, eu vou ter uma modar e um tipo de licitação. Isso aqui não falha. Eu posso ter mais de um tipo, posso. Mas, no mínimo, eu vou ter, um tipo direcionado a uma modalidade e uma modalidade direcionada a um tipo. Perfeito? Então, não tem como ter, licitação sem ter, modalidade e tipo. Vamos lá.
Quais são as modalidades de licitação? Primeiro, o que são modalidades? São as espécies de licitação. Cada espécie tem as suas peculiaridades e elas formam, né, o rol das espécies. Professor, onde é que está o rol das espécies licitatórias? Está lá no artigo 28, eu coloquei para vocês, não precisa nem mexer na lei, tá? E aí eu vou só falar para você que eu vou subverter um pouquinho a ordem que está aí para vocês, para ficar mais didático, tá? Então vamos lá. Qual é a primeira modalidade? Pregão. Qual é a segunda? Bora? Concorrência. Eu vou subverter agora, tá? A terceira, diálogo competitivo. Eu vou só subverter essa. Então, hoje, com a nova lei de licitar, essas são as modalidades licitatórias. Perfeito? Quais são elas mesmo? E aí eu preciso saber quais são os... O que são tipos? Tipos são hoje, critérios para escolher o quê? A proposta mais vantajosa. Então, tipos são hoje, bora, gente? Para poder escolher a proposta mais vantajosa. Onde é que estão os tipos? No artigo 33. E quais são os tipos de licitação? Ah, olha para o quadro. Infelizmente, o padrãozão, né? O menor preço. Depois do menor preço. Maior, não se vingue de mim, tá? Depois do maior desconto. Melhor, bota assim, ó, para ficar melhor. A melhor. Melhor o quê? A melhor técnica ou melhor conteúdo artístico. Depois do melhor. Técnica e preço, né? O bom, bonito e barato. Depois da técnica e preço. Maior retorno econômico. Eu vou botar separado. Você vai entender o porquê. Depois de maior retorno econômico. Maior lance. E depois de maior lance? Não tem, né? Porque ambos os rolos, para efeito de norma geral, eles são taxativos. Bota o maior lance separado, quem for fazer copiar de novo. Não é porque a lei não botou, mas bota ele por último aqui, você vai entender o porquê, tá? Então eu tenho, as modalidades. O que são modalidades mesmo? São as espécies licitatórias. São as espécies necessárias para que eu possa, né, escolher a proposta. Eu tenho que ter espécies. Quais são as espécies? Fala alto. Pregão, concorrência, diálogo, concurso e leilão. E agora eu tenho as modalidades. Não, agora eu tenho os tipos. O que são tipos? São os critérios de escolha. São aqueles critérios que eu vou utilizar para poder selecionar a proposta mais vantajosa. Quais são eles? Menor preço. Vamos explicar um a um desses daqui. As modalidades eu vou explicar separado. Isso eu vou explicar aqui agora. Quando você fala que você quer... quando eu falo você, é a administração, né? Quer contratar pelo menor... O que você quer? Você, a administração, quer o preço mais barato. Então, todas as vezes que a administração contrata pelo menor, ela quer o preço mais e ela fecha um pouquinho os olhos para a qualidade. Não pode fechar total, que é do princípio da eficiência. Mas ela dá uma cagadinha para a qualidade. É quando você, por exemplo, vai comprar uma televisão para colocar na cozinha, que sabe que não vai ficar toda hora vendo ali, então você não vai comprar uma Smart de 100 polegadas. Você vai comprar uma televisão mais ou menos, coisa e tal. É igual a administração. O problema é que a administração é essa porra como regra. E ela compra remédio pelo menor preço. Aí é foda. Mas caga pra isso, né? Já o maior, repete, desconto, olha pro quadro. É o maior desconto com preço, olha pro quadro, referencial. Entenda o que é isso? Para de escrever. Olha para o quadro. Imagine você que a administração quer comprar viaturas, sim ou não?
E ela já fez uma pesquisa de mercado e ela viu que tem um preço referencial. Essa viatura, em média, ela custa 100 mil. Ela vai estabelecer um preço, vai, e vai ganhar a empresa que der o maior, vai. Desconto em cima do preço referencial. Então, para estabelecer o maior, vai, antes tem que ser estabelecido um preço referencial. É igual você, né? Você tem um preço na sua cabeça e você vai pichinchar no mercado para quem te der o maior desconto. Legal? Já a melhor, vai, técnica, a administração quer comprar a melhor tecnologia. E ela está cagando para o preço. Não pode cagar muito, mas ela está cagando para o preço. Então, quando a administração pública vai comprar material de quimioterapia, geralmente ela compra pela melhor técnica. Legal? E o melhor conteúdo artístico? Aqui eu estou querendo a melhor, né, arte. Né? Aqui é difícil, né? Porque aí tem que chamar uma comissão, coisa e tal, mas é difícil. Já a técnica aí, a administração quer comprar a melhor tecno com o menor preço. Ou seja, o preço mais barato possível. Ou seja, técnica e preço, ela está juntando a melhor, vai, técnica com o menor preço. Maior retorno, vai, pausa que eu vou te explicar aqui. E o maior, vai, é quando a administração quer vender, depois você vai ver comigo que geralmente é alienar, mas aqui alienar é, vai, vender pelo maior preço. Porque a administração é igualzinha a você. Quando ela compra, ela quer comprar o mais. Quando ela vende, ela quer vender o mais caro. Sim, inclusive é improbidade inverter essa equação. Vamos entender o maior retorno econômico? Vamos botar aqui. Para escrever, ó. Quando a gente fala em maior retorno, vai. O que é retorno econômico? Fala, é um tipo, é um critério de escolha. E o maior retorno, vai, econômico, ele soma com um contrato de eficiência. É isso aqui que cai em prova. Então, todas as vezes que a administração pública faz contrato de... ela tem que escolher o maior retorno econômico. Então, o maior retorno, vai, econômico, primeiro, ele só funciona em contratos de eficiência. E o que é o contrato de vai? É aquele que a administração aceita pagar, vai, mais para a empresa que seja mais econômica. Repete comigo. Contrato de vai, eficiência. A administração aceita pagar, vai, para a empresa seja mais. Vamos entender isso aqui? Olha aqui. Imagine você que o Estado do Rio quer fazer esse prédio aqui. Sim ou não? E ele falou que esse prédio vai ser edificado por meio de um contrato de eficiência. E ele está prometendo pagar, vai, para a empresa que economize na água, nos materiais da construção e na energia. Ou seja, a empresa que mais economizar, que provar, tem que provar isso aqui, que ela consegue economizar, vai. Por exemplo, ela só utiliza água de reuso. Ela não pega água na torneira, é só água de reuso. Economizar no material de... Por exemplo, ela tem um método de fazer cimento sem pedra, que é aprovado pelo CREA. Terceiro, economizar na... Ou seja, ela não pega energia, tudo energia de uma usina que ela implanta dentro da obra. Captação de energia solar é aquela que ela vai usar na obra. Ou seja, é uma empresa econômica, vai... na água, nos materiais e na energia. A empresa vai mais econômica, tem que ganhar mais. Ou seja, o maior retorno vai econômico, a administração quer contratar uma empresa mais econômica. Mas ela aceita pagar mais, isso é óbvio, né? Isso é todo dia que acontece? Não. Tudo cumulativo. Então olha para o quadro aqui rapidinho. O que é o contrato? O que é o retorno econômico? Retorno econômico é um critério de... Bora, gente, é um critério de escolha nos contratos de eficiência, onde a administração quer escolher a empresa, vai,
mais econômica e por isso aceita pagar mais por isso. Cara, se você, enfim, foi algum maluco de um dia ter casado que construiu sua casa, eu vivi isso aqui na pele. Eu contratei um cara que, amigo do meu pai, que eu chegava para ele e falava assim, ó, tem que comprar argamassa. Argamassa. Ele que é o cara. Me dava a lista. Eu ia lá, comprava ele mandava comprar 10 sacos, só usava 2. 8 eu enfiava ou então jogava fora. Mandava eu comprar piso. Ele não sabia fazer o remate direito, que quebrava várias vezes tentando fazer o remate. Eu comprava assim, 4, 5 metros lineares acima do que era necessário. É igualzinho a administração. Contratar uma empresa lambona é gastar, mais. Você até paga mais barato no início, mas quando você joga na equação, você gastou muito mais. Sim ou não? Só que iniciativa privada, irmão, né? Eu vou em onde... Agora, a administração não. Ela tem meios de contratar a empresa, mais econômica. Ela tem meios de fixar um contrato de, eficiência. Da seguinte forma, na proporção que o cara economiza, ela paga um over a ele, ela paga um pouquinho a mais. Aí o contrato publica uma equação, né? Uma tabela, onde a empresa vai se comprometer. Estou chutando, tá? Que nem tenho conhecimento técnico para isso. Mas ela fala assim, por exemplo... Economizando 3 metros cúbicos de areia, eu te retorno em tanto de real. Ou seja, a administração faz um acordo com ela. Quanto mais você economiza, mais eu te pago. Qual o problema? O problema é você, na hora de escolher a proposta escolher essa empresa que promete ser mais econômica. Porque falar, todo mundo fala. Legal? O critério, ou seja, o critério do maior retorno, econômico, ele fixa uma equação. E nessa equação, a empresa vai provar por meio de documentos que ela é econômica e ganha a mais econômica. Pô, acabei de falar. Por exemplo, se eu contrato, por exemplo, uma empresa de arquitetura mesmo, né? Com SNPJ, tudo bonitinho, né? E eu boto lá uma equação de economia. E o cara, né, falou para eu comprar 10 sacos de argamassa. Eu comprei 10, ele só usou 2. E tem uma multa ali. Eu estou economizando. Né? Ou seja, a equação vai ser, a minha economia ela vai ser muito mais barata que pagar um lambão. A ideia é essa, é evitar o desperdício. E sem contar, né, que aí a gente não pode esquecer, que hoje a administração está focada na sustentabilidade. E jogar fora não tem nada a ver com sustentabilidade. Essa equação, ela é uma equação que vai terminar, positiva para a administração. Pode ter certeza disso. Entendeu? Se você parar para pensar, cara, isso aqui você vê todo dia acontecendo na sua casa. Né? Uma vez eu conversando com um cara que eu fui terminar de fazer uma obra lá na casa dos meus pais. Aí eu falei para ele assim, cara, eu não sei por que porra teve que botar esse pedaço aqui de laje para baixo, que tava bom. E agora fazer uma laje 100% nova, por causa de 2, 3 metros. Ele falou, porque não tem um engenheiro responsável por fazer equação de secagem. Equação de secagem, o engenheiro, ele sabe calcular o cimento que vai bater em outro cimento para secar e não comprometer a estrutura. Como aqui não tem um engenheiro supervisionando, a gente tem medo de botar cimento colado em cimento, essa porra não aderir e cair tudo. O que a gente faz? Joga tudo pro chão e faz a laje inteira nova. Será que seria melhor contratar um engenheiro? O cara ir lá rapidinho fazer a famosa equação de secagem de cimento, né? E o cara, porra, meu irmão. Né? Mas aí, né, comunidade, não tem nada. Essa porra faz o painel de mocotó e foda-se, joga tudo pro chão. É isso. A administração não, cara. Ela tem que zelar pela sustentabilidade. Então, por exemplo, a administração vai fazer um prédio, não é isso? Porra, prédio gasta pra caramba. Né? Então, ela, por exemplo, ela pode estabelecer que se houver uma economia de água, de luz, de energia, né, de material da construção, etc., redução de pessoal. Então, por exemplo, o cara tem uma bitoneira que funciona roboticamente. Então, o que precisava de 10 operários, só precisa de 1. Deu para entender? Esse cara, ele é muito mais econômico. Só que você concorda que para uma empresa chegar a esse nível de economia, ela tem que receber um pouquinho a mais? Tem. Aí já é outra coisa. Aí é obra sustentável. Aí ela já está pronta. Aí é outra coisa. Isso aqui é na construção. Mas chega a mesma ideia. Então, por exemplo, a obra sustentável, também está na lei de licitação, né? Ela vai estabelecer uma série de mudanças para que ela seja uma obra que vai gerar um prédio sustentável. Então, por exemplo, ao invés de ter interruptor, é sensor de presença.
Ao invés de ter descarga, né, é descarga 1 e 2. Ao invés de ter torneira, é torneira inteligente. Ao invés de todo o prédio ser virado para o sol, quer ver você ver isso, né? Prédio que é 100% virado para o sol. Vamos tentar fazer esse prédio virado a maior parte do dia para o sol. Para quê? Para trabalhar com a luz desligada. Né? Ou seja, uma série de medidas, colocar uma inclinação de 2 alguma coisa, esse grau milímetro, né? No piso, para quê? Para que eu consiga fazer a lavagem de cima para baixo e a água descer naturalmente. Eu não precisar ligar uma bomba de água para poder lavar todo o solo, né? todo o prédio. Ou seja, eu começo a lavar o último andar, aquela porra vai descendo e vai fazendo a famosa lavagem de reuso. Isso tudo é uma obra sustentável, não é mais um contrato de eficiência. Aí é uma específica. Foi? Mas tudo está focado na ideia da sustentabilidade. Pula uma linha. Então você acabou de ver comigo, vai, as modalidades. Quais são as modalidades mesmo? Fala para mim. Pregão, concorrência, diálogo, concurso e leilão. E os tipos, que são os critérios de escolha. Os critérios para poder escolher a proposta mais. Qual é o primeiro? O menor? No menor preço, ganha quem tem a proposta mais. Segundo, maior? Ganha quem oferece o maior desconto em cima de um preço referencial. Melhor técnica, leva quem tem a melhor conteúdo artístico, leva quem tem a melhor arte. Técnica e preço, leva a empresa que tem a melhor, vai, com o menor preço, preço mais barato. Maior retorno econômico, ganha a empresa que dentro de um contrato seja mais econômica possível. Lembrando que aquela empresa mais, ela vai receber um pouquinho mais, legal? E o maior lance é quando a administração quer vender ao maior, vai, preço, e aí eu vou botar para você aqui, ó. O maior, vai, lance, ele é exclusivo do leilão. Ele não pode ser utilizado em outra modalidade. Legal? Pula uma linha, agora vem a parte mais pesada da aula, tá? Que são as modalidades. Aqui realmente fica um pouquinho pesado de informação. Onde? Maior retorno econômico. Pule uma linha. Vamos lá? Eu vou explicar para vocês a padrão, que é o pregão, e depois eu vou em cima das outras. Eu vou apagar o quadro inteiro e eu vou tentar dividir esse quadro aqui em 3 etapas, mas eu não vou conseguir, já até sei que eu não vou. Mas vou tentar organizar no máximo em 2. Perfeito? Oi. Pedi. Você fez uma pergunta um pouco intelectiva demais, mas vamos lá, vamos fazer tudo para terminar. Pula uma linha, escreve seu caderno, vai. Pregão. Pregão é a primeira modalidade. Acompanha comigo a lei, cara, que vai ser essencial você acompanhar a lei, tá? Então, qual é a primeira modalidade mesmo? Então, pregão, olha para o quadro. É a modalidade, guarda essa palavrinha aqui, obrigar. Como isso aqui cai em prova, né? Obrigatória para contratar bens e serviços comuns. Tá tudo aí na folhinha. Artigo 5º. Tem. Peguei, cadê a folhinha que eu te dei? Tem artigo 5º, artigo 6º. Artigo 6º e 38. Então, pregão é a modalidade obrigar para contratar o quê? Bens e serviços comuns. Deixa um espaço aqui que também pode. Bota assim, ó, também pode. E deixa aqui outro espaço que não pode. Vamos juntos? Então, olha para o quadro. Dentro daquele material que eu te mandei, tem uma tabela anexa, tá? Abre junto comigo aí. E aí, olha para o quadro. Quando eu vou estudar pregão, né? E aí a gente fala que é uma loucura da lei, porque... E aí cada vez mais fica difícil passar em concurso, porque quando você pensa, né, que assim, eu vou estudar pregão. Até a colega perguntou, professor, isso está na lei? Tá. Está lá no artigo 6º, inciso 41. Esse conceito aqui de pregão é o artigo 6º, inciso 41 da lei de licitação. O problema é que, somando esse artigo 6º, inciso 41, eu tenho o artigo 29.
É ele que costuma dar problema em prova hoje. Vamos juntos? Eu fiz uma tabelinha, minha amiga vai ler. Pega o material também, daqui rapidinho. Ó, tanto você que está aí quanto você que está em casa. Esse material aqui, ó, que tem esse cone aqui embaixo. É essa página. Lá em cima, artigo 29, acompanha comigo. O artigo 29, que vai tratar indiretamente de pregão e concorrência, no parágrafo único ele conceitua, ele termina o conceito de pregão. E ele tem caído em prova. Isso que é sacanagem. Legal? Você pode ler, filho, só o parágrafo único? Sim, sim. O pregão não se aplica. Ah, então não pode pregão. Para quê? As contratações de serviços técnicos especializados. Então vamos lá, ó, serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual. Também não pode pregão, para quê? Calma, obra, e bota a obra separado. Legal? Isso aqui, pessoal, ó, bombou na época, foi parar no Tribunal de Contas, mas hoje a gente entende que não pode pregão para obra. Mas no meu município lá faz, problema, estão fazendo errado. Eu vou te ensinar o que é certo, é o que está na lei. Legal? Não pode mais pregão para obra, sim? E também nem pode pregão para serviço de, em voz alta. Agora você vai calmar. Engenharia. O serviço de engenharia que não pode, em voz alta, pregão, é o serviço de engenharia especial. Porque a própria lei fala assim, exceto, fala aí, se for engenharia comum, pode. Então, o que não pode é o serviço de, repete, engenharia especial. Então, por exemplo, professor, um projeto de engenharia para poder trocar os fios de uma escola, isso é comum ou especial? Comum. Peraí, cara, pode pregão. Agora, o projeto de engenharia para construir um hospital nuclear para tratar o câncer infantil, isso é comum ou especial? Aí é especial. Então, se for em voz alta, não pode. Se for comum, pode. Copia, que é isso aqui que está dando caô. Então, de novo, o que é o pregão? Ó, verbaliza comigo. Pregão é a modalidade obrigada para contratar bens e serviços comuns. Calma que eu já vou te dizer o que é, um bem ou um serviço. Lembrando que eu também posso utilizar pregão para engenharia comum. Agora, eu não posso utilizar pregão para serviço, técnico especializado, predominantemente intelectual. Professor, eu gostaria de saber o que é um serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual. É a última página. Isso aqui está conceituado no artigo 74, inciso 2 da nova lei de licitação. É artigo 74, inciso 3, desculpa. Aí tem aqui, ó, tá nessa página aqui, ó. Serviço técnico, planejamento, projeto básico, parecer, perícia, assessoria jurídica. Dá uma olhadinha depois, tá? Então, se eu quiser saber o que é um serviço técnico, de natureza, é só no artigo 74, inciso 3 da lei de licitação. Então, por exemplo, coloca um exemplo aí, ó. Advogado. Né? Ou seja, o serviço patrocínio de causa jurídica. É um serviço especializado. Serviço de obra e serviço de engenharia especial. Não pode utilizar. Se for comum, pode. E para completar essa tabela do pregão, eu preciso saber o seguinte: qual é o tipo de licitação que o pregão adota? O que é tipo mesmo? O critério. Ou seja, qual é o critério de escolha dentro de para eu falar que a empresa foi, vencedora? Vamos lá? Se você pegar comigo o artigo 5º, artigo 641, ele conceitua o pregão e no finalzinho ele fala menor preço ou maior desconto. Então, os tipos do pregão, menor, preço ou maior desconto. Então, o que é o pregão? Lê para mim, vai lá.
Pregão, a modalidade obrigatória para contratar, para selecionar, bens e serviços comuns. Professor, o que é um bem ou um serviço? Bem ou serviço comum é aquele que a administração consegue descrever objetivamente no edital. Professor, o que significa dizer que a administração consegue descrever objetivamente no... Ou seja, não vai restar dúvidas. Por exemplo, me dá exemplo aí, olha para o quadro, de um bem comum. Ficou pequeno, anota no seu caderno aí, vou botar aqui pequenininho. Me dá exemplo de um bem comum, carro. Concorda que você consegue comprar e você consegue falar o que você quer, não deixando dúvida? Você fala assim, motor até 1.0, mala 13 litros, porta-luva não sei o quê, aro 13. Já sabe o que eu estou falando de Celta, Palio, Golzinho, carro pequeno. Sim ou não? É igualzinho a administração. Ela consegue descrever o que ela quer de forma a não deixar dúvidas. Sim ou não? Agora, eu preciso saber para fechar qual é o procede utilizado no pregão. O pregão utiliza procedimento comum. Já eu chego nele, tá? Então vamos repassar aqui. O que é pregão? Fala para mim, vai. Pregão, modalidade obriga para contratar, para selecionar o quê? Bens e serviços. O que são bens e serviços comuns? São aqueles que a administração consegue, de forma objetiva, não deixando dúvidas, sim ou não? Com uma linguagem de mercado. Qualquer um vai entender, sim? Agora, eu preciso saber que o artigo 29, no parágrafo único, complementou. E eu também posso utilizar o pregão para obra, não, para engenharia comum. Agora, eu não posso utilizar pregão para serviço técnico de natureza especial e predominantemente intelectual. Não posso utilizar pregão para fazer. E nem posso utilizar pregão para serviçaria que é especial. Comum pode, especial não. E eu tenho que lembrar que vai ser vencedor dentro de a empresa que ofereceu o menor ou o maior desconto. Sim ou não? E eu tenho que lembrar que o pregão segue o procedimento. Professor, que é o procedimento comum? Coloca aí, ó. É aquele que tem 7 etapas. Sim ou não? Você agora já sabe o que é? Pregão. É porque, na verdade, tem uma restrição que a gente vai chegar. Também está no artigo 74, inciso 5. Mas vamos ver o que está na lei, o que veda. Isso é entendimento doutrinário. Pula uma linha. Depois do pregão, olha para o quadro, hein? Eu preciso saber o que é concorrência. A concorrência, ela está prevista no artigo 5º. O artigo 4, estou cimando com o artigo 5º. Artigo 6º, inciso 38. Vamos lá. O que é a concorrência? Vai junto. É a modalidade obrigatória? Não, não é. Para selecionar ou contratar é a mesma coisa. Tá? Ali eu botei só contratar, mas é a mesma coisa. Olha para o quadro. Bens e serviços o quê? Especiais. Segura um pouquinho. Então eu preciso guardar no meu coração, de forma a não esquecer de jeito nenhum, que o pregão contrata coisas comuns e a concorrência contrata coisas especiais. Sim ou não? Professor, o que é algo especial? Eu consigo descrever no edital? Sim. Olha para o quadro. Só que eu não consigo descrever no edital de forma objetiva. Eu só vou conseguir descrever no edital de forma técnica. E aí de forma tem um problema, o leigo não vai entender. Sim? Agora, eu também preciso lembrar outras coisas que também pode utilizar e que também não pode utilizar concorrência. Vou dar
uma dica para vocês. Quem tem caderno 866, joga fora. Vai te reprovar. Porque o objeto mudou totalmente. Nada bate com nada. Perfeito? Literalmente, assim, chato falar, joga fora. Não tenta nem adequar, nem conceito presta mais. Entendeu? Total. A vacácio foi prorrogada 2 vezes, 3 vezes. Vamos lá. Hã? Vamos comemorar. Eu achava ele a antiga muito melhor que essa. Mas minha opinião pouco importa. Também pode utilizar a concorrência. Vem junto comigo, olha para o quadro. Onde é que eu também posso utilizar a concor? Abre aí comigo. Depois que passa a tabelinha do... Isso, essa aqui, ó, da concorrência. Essa aqui. Você lê para mim? Essa aqui. Concorrência. Modalidade de citação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras de serviços. Calma. Agora eu também posso utilizar para fazer obra. Então, se você é estagiário, procurador do seu município, avise ao procurador que hoje, se ele quiser fazer uma concorrência, vai começar a dar merda no Tribunal de Contas. Legal? Porque continuam licitando pregão. Legal? Depois, além da obra, vai. Devagar. Serviço de engenharia, não é isso, filho? Só que o serviço de engenharia, aqui ele pode ser tanto o, comum quanto o especial. Então segura que eu já vou fazer uma tabela anexa aqui. Segura um pouquinho. Legal? E o que teoricamente eu não poderia utilizar, a concorrência? Para contratar bens e serviços, vai em voz alta, comuns. Porque bem e serviço comum é pregão. E a lei diz que essa modalidade é em voz alta. Bora, fala alto. Obrigatório. Então, se eu quero contratar um bem comum, por exemplo, carro, um serviço comum, por exemplo, faxina, eu, administração, não vou poder utilizar outra modalidade, a não ser pregão. Por isso que se eu quiser contratar, bem e serviço comum, não tem jeito. Aqui vai ter que ser, porque a lei diz que é uma modalidade obrigatória. Tamo junto? Você já percebeu que o pregão, que a concorrência é um pouquinho mais complexa, porque ela contrata coisas, bora gente, especiais? Olha para o quadro. Qual é o tipo? Que o pregão só utiliza, A concorrência, olha para o quadro, utiliza todos os tipos, exceto o maior lance. Por quê, gente? O maior lance não pode. Isso, boa. Então a concorrência utiliza menor preço? Sim. Maior desconto? Sim. Técnica e preço? Sim. Melhor tudo. Menos maior lance. Sim ou não? E para a gente poder fechar o que seria o trivial, eu preciso que você me diga qual é o procedimento que a concorrência utiliza. A concorrência também utiliza procedimento comum. Então, a concorrência, ela também utiliza procedimento... Bora, gente. Quantas fases mesmo? Quantas etapas? 7. Vamos colocar um OBS aqui, um OBS aqui. Um aqui já está pronto. Mas esse aqui que eu vou colocar aqui. No dia da prova, o que o cara faz? Ele mistura as características. O trabalho dele é esse. Tá? Olha para o quadro. Você já viu que o que vai dar problema na prova de vocês é a interseção entre o pregão e a concorrência, que ele vai misturar. Então eu preciso saber que o que está dando problema em prova é o serviço de engenharia. Então, se o serviço de engenharia for comum, eu posso fazer tanto pregão, bora gente, quanto concorrência. A doutrina diz que tem uma discricionariedade regrada na administração. Fica a critério da administração escolher se ela vai querer, pregão ou concorrência. Agora, se for um serviço, de engenharia especial,
a priori, concorrência. Por que eu falo a priori? Porque você vai depois ver o diálogo, mas segura um pouquinho. A priori, em voz alta, concorrência. É isso. Então, nesse primeiro momento, o que a gente fez? A gente diferenciou, pregão, e acaba que igualou um pouquinho também, né? Já que eles adotam um procedimento comum. Legal? Vamos para o intervalo? Quando nós voltarmos, olha para o quadro. Você vai tirar uma foto disso daí e eu vou trabalhar com você o diálogo competitivo. Porque o diálogo é o complemento dessa tabela. Legal? Mas o quadro é pequeno, vocês vão tirar uma foto e a gente segue nisso daí. Valeu? Vamos lá, pessoal, rapidinho.